Desde sua juventude, dedica-se a projetos sociais. É filho de pais missionários, tem 4 irmãos. É mineiro da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. É pastor evangélico e está em seu primeiro mandato parlamentar. A sua vasta experiência missionária lhe permitiu trabalhar e conhecer vários estados brasileiros, como Campo Grande, Amazonas, Mato Grosso do Sul. No Amazonas, teve seu primeiro contato com a política. É casado com a secretária administrativa Vanessa Biazon. No perfil de hoje, eu recebo o deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Daniel Librelon. Deputado, é um prazer tê-lo no perfil, obrigado pela presença e seja muito bem-vindo ao Parlamento, já que é o seu primeiro mandato, não é isso? Exato, obrigado, Rogério, obrigado a todos e nos conceder essa oportunidade de falar um pouco sobre a nossa história. Isso, que eu sei que tem muitas passagens interessantes, né? Sim. A começar pelo seu nascimento, né? Que Sim. Parece que já foi considerado um milagre. Você teve sua mãe teve um problema no parto e quase você não nasceu. Enfim, conta aí um pouquinho dessa história, desse nascimento. Exatamente. A nossa trajetória, ela se dá no início, quando houve uma complicação. Existe uma doença que se chama eclâmpsia pós-parto, morre a criança ou morre a mãe, para quem não sabe da doença que é informada, e ali eu tive o nascimento de 11 meses. Certo? A criança nasceu com 9, nasceu com 11, então ali tive uma complicação muito grande e ali foi particularmente o caminho sendo trilhado no Evangelho. E ali foi onde que a minha mãe ela teve uma experiência que era o sonho dela ter um filho homem, tanto é que nós somos em 4. Uma adotiva, são 2 mulheres e... são 3 mulheres, uma adotiva e eu só de homem. Então você é o quarto da fila? Eu sou o segundo. Aí eu seria o terceiro na hierarquia de idade, mas na direção, no segmento dos irmãos eu sou o segundo. Tem a caçula e tem a mais velha, então eu sou do meio. Então o sonho de mãe teria um filho homem. E ali surgiu essa situação e ela teve uma experiência muito grande de fazer um propósito, um voto com Deus, até porque Deus na nossa vida é muito importante, só que ela nunca teve uma experiência como aquela. E ela falou, se Deus salvasse o filho dela naquela época, não seria dela, seria dele. Então foi uma situação muito emocionante, até porque mexeu muito com a nossa família, até porque era um ato de uma informação que eles tinham, que não tinha mais como concluir. Na realidade, eu tinha 1% de vida. 99% eu já estava a óbito, e o médico veio falar assim, olha, se ele sobreviver a esse 1%, ele vai vegetar. A palavra certa que ele usou, até meio que num tom de ironia, até pesado, falou assim, olha, teu filho vai ser retardado, seu filho não vai viver. E ali ela falou que não queria isso para ela, nem para ela e nem para ninguém. Então ela optou por um milagre. Então, se Deus quisesse salvar, então salvasse ele da forma que ele viesse ao mundo. E aqui nós estamos. Então, a minha experiência, não tinha nem conhecimento, não tinha nem ideia do que seria, mas ali já começou a minha trajetória com muita luta, com muita guerra. Seus pais, como eu disse, são missionários. Sim. Eles tiveram algum trabalho secular ou eles tiveram sempre essa vida dedicada ao Evangelho? Não. A minha mãe ela sempre foi empresária, ela tinha uma loja de decoração e de cortinas, então ela tem curso de decorações, então ela presta muito com clareza e com êxito esse trabalho. E o meu pai ele sempre foi o funcionário público, ele trabalhava no DR, ele estava há 2 anos para se aposentar, ele tinha um cargo de confiança muito alto, só que ele sempre pegou amor pelas pessoas, devido a tudo que aconteceu na sua trajetória. Meu pai e a minha mãe eram pessoas praticamente que constantemente se separavam. Ele tinha vício do álcool, tinha o vício do cigarro, fumava 4 carteiras de cigarro por dia, ele tinha câncer. O câncer dele estava em estado avançado, no pescoço. Até chegou uma época que começou a colocar uma carne crua no câncer que estava externo, para não comer a carne dele, para comer a carne. Então ele já estava numa fase já deplorável. E ao desenganar pela medicina, já fazia tratamento em São Paulo, porque em Montes Claros, que é o interior no norte de Minas Gerais, não possuía esse tal tratamento. Ele de tanto viajar, patrocinado pelo próprio emprego dele, que ele tinha condição para isso, e chegou um momento e falou assim, você tem 6 meses de vida, o que você tem que fazer, faça em 6 meses, porque você não vai chegar. E ali começou o duelo deles. Então, toda a trajetória, hoje ele venceu a bebida, venceu o câncer, venceu a separação, hoje praticamente são 38 anos casados, todos nós 4, né, que eu posso dizer que nessa trajetória conhecemos uma menina
que, digo de passagem, nós nos demos muito bem, por não termos a mesma família, e achamos por bem trazê-la para perto. Hoje os 4 são casados, temos uma família toda estável, graças a Deus, tudo na presença de Deus. Ele sempre procurou levar isso para a gente, cada um fazia a sua escolha, cada um fazia a sua definição, mas nunca abandonar a fé, até porque foi o que fez eles chegarem até aqui e cada um de nós chegar também. Então, na verdade, o que o homem disse não, Deus contrapôs com sim. E vocês vieram escrevendo essa nova história, a partir dos seus pais. Sim. Praticamente, né? E aí eles se tornaram missionários, foi isso? Aí foi onde que, devido ao trabalho voluntário que ele fazia diante de reuniões, cultos em lares, em outras cidades, e ali houve o chamado, e hoje para ser um pastor evangélico não se quer profissão, e sim uma vocação, e ali ele provou a vocação dele, e aí ele resolveu abandonar os 2 anos que faltava ali para aposentar. Teve até um reboliço na época da família, até porque todo mundo é o sonho de todo mundo. E faltava tão pouco, isso, não é? 2 anos, para quem já praticamente começou. Nada. Exato. Mas ele já estava definido a isso, e já se estende praticamente 30 anos desde essa decisão. Ele não se arrepende. Ele continua como pastor evangélico, como missionário. Minha mãe continua acompanhando ele, abriu mão da empresa dela. E hoje a gente sempre procura servir ao próximo. E eles também atuam no Rio de Janeiro ou fora do Rio? Não. Como ele é missionário, então ele já esteve em outras localidades também. Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Ele esteve em Cuiabá, que é Mato Grosso, Belo Horizonte. E atualmente ele está em São Paulo, em Ribeirão Pires. Entendi. E você, como disse, tem 4 irmãos, nasceu em Montes Claros, que é interior de Minas. Como foi essa sua infância? Foi uma infância animada, assim, 4 irmãos? Como é que era? Como foi essa vida, assim, a sua primeira infância? Então, é meio complicado você falar que foi uma infância de irmãos e amigos, até porque era tudo mulher e só homem. Então, tudo que você fazia de errado sempre caía na conta do homem. Então, a gente sempre tinha, como todo irmão, as desavenças, era adolescente, criança. Só que isso, por um outro lado, veio o amadurecimento muito rápido para a minha pessoa. Então, eu comecei bem cedo, na minha fase adulta, até porque, por eu ser homem e não ter um acompanhamento de um outro homem, de outro colega, de outro amiguinho, e elas, tipo assim, fizeram o lado dela e eu fiz o meu lado, então eu optei um pouco no meu amadurecimento. Então, eu consegui chegar um pouco mais rápido no amadurecimento. Só que nós nunca tivemos desavença, pelo contrário, a gente tivemos uma infância muito boa, tivemos uma educação muito boa, tanto de pais, de exemplos, tivemos condições de estudar em colégios bons e ter uma condição de conhecer amigos, até porque quando você está numa cidade ou num bairro, os seus amigos são limitados, né? Então, como ele começou a ingressar na sua vida missionária, nós era criança, eu tinha 6 anos de idade, a minha irmã mais velha tinha 7 e a caçula tinha 5, então nós éramos crianças. Então ali nessa sua trajetória conseguimos fazer muitas amizades de várias outras localidades e aí a gente foi conhecendo a necessidade, a condição, a situação de cada um e a gente foi criando e crescendo com experiências trocadas. Você gosta de ciclismo? Sim. Isso é desde criança ou você descobriu isso um pouco depois? É porque era uma prática a qual meu pai realizava. Então, pai ia, para não ficar eu ia. E aí depois eu comecei a ver que eu tinha uma certa inclinação para essa prática. Por quê? Tentei futebol, não deu certo. Embora seja torcedor do Cruzeiro. Cruzeiro. E do Flamengo. Confessa no que no Rio de Janeiro é Flamengo. No Rio de Janeiro é Flamengo. Mas aí para o futebol não dava, você foi para o ciclismo. Eu fui para o ciclismo, até porque é uma prática que você realiza para exercício e também para deslocamento, e isso facilita muito. Então você une o útil com o agradável e a gente acaba criando uma atividade esportiva no nosso dia a dia. Você pratica ainda? Pratico quando posso. Sempre alguns sábados, quando eu tenho essa disponibilidade, até porque a minha vida é muito corrida. Agora, no meu primeiro mandato, então, não está sendo muito favorável ter esse tempo de ciclismo. Mas sempre eu procuro achar um tempo, até porque se você para, até você voltar, você sente um pouquinho as dores, né? É verdade. Você é da cidade de Montes Claros, da cidade do nosso grande Darcy Ribeiro, sim, né? O ilustre da sua terra. Verdade.
Darcy, é uma cidade de muitos talentos. Além dele, a gente tem o Ciro dos Anjos, que é um romancista, tem Beto Guedes, um músico. Você acha que a vocação cultural de uma cidade impulsiona a economia dela? Você é favorável a que se trabalhe, que a política trabalhe também o lado cultural? Com certeza, até porque ele tem os seus valores. O valor cultural, ele vem de berço, ele vem e se estende a outras vidas. Até porque são pessoas que você até então em pessoa não conheceu, mas você, devido à sua trajetória cultural, você começa a dar ênfase, você começa a trazer coisas que possivelmente poderiam ser enterradas e não descobertas. Então a gente conseguiu, através dessa forma de pensar, valorizar, eu sou a favor disso, a valorizar o apoio cultural e ao desenvolvimento de todos os municípios, até porque todos os municípios têm a sua história. E a minha cidade tem uma história muito grande, até porque é uma das cidades mais antigas do estado de Minas Gerais. E eu amo de paixão. Não tive o prazer de percorrer a minha adolescência, a minha fase adulta, até porque eu saí de lá muito novo. Mas sempre quando eu posso, eu tenho o prazer de visitá-la. E é linda mesmo. Você viajou por muitas cidades, como você mesmo disse, por conta da história do seu pai, Sim. que começou isso, você ainda era muito criança. Que cidades você mais gostou de ter vivido? Existem várias etapas, eu posso dizer assim. Para viver, para morar, Mato Grosso do Sul é um estado muito bom, onde nós temos a capital, Campo Grande, e é uma cidade planejada, é uma cidade onde tem pessoas que conceita a família, é muito unido. Então, eu particularmente, eu tenho Mato Grosso do Sul uma cidade bem preparada para receber visitantes e também familiares para viver. Vamos dizer que eu tenho Campo Grande como uma cidade planejada. Agora, para exercer o trabalho a qual eu comecei a me ingressar, Manaus foi uma cidade que me marcou muito, por mais que eu tenha ficado pouco tempo. Onde você ficou mais tempo? Mato Grosso do Sul. Fiquei 12 anos. Então, praticamente foi criado lá. Exato. Mato Grosso do Sul fiquei 12 anos e em Manaus fiquei 2 anos. Só que o meu trabalho social se deu a Manaus. Por quê? Por causa da situação, a situação das pessoas em situação ribeirinhas. E devido ao meu trabalho de amadurecimento ter vindo na minha infância, então eu tenho sempre aquela minha área inclinada para o social. Então, o social no Mato Grosso do Sul é necessário? É preciso? Sim, como toda área, como todo lugar. Mas quando você depara com certas situações, você se identifica e você se mobiliza para isso. Então, tratando-se da área social e não de viver, mas sim de atuar, sim. Manaus se tornou um estado, se tornou uma cidade, que é Amazonas, se tornou uma cidade, um estado onde que eu me encontrei, vamos dizer assim, na minha área social, que é o que eu gosto de fazer. E que é uma vocação que vem desde muito cedo, né? Sim. Lá pelos 15 anos você já estava mais ou menos decidido a seguir a sua vida missionária no início, né? No entanto, você, como a gente disse, mudou várias vezes. Essa questão de mudar de lugar, há quem diga que não é muito produtivo, porque você não cria raízes, ou por isso ou por aquilo, quando você é criança. Para você foi benéfico ou você acha que foi mais maléfico do que benéfico? Eu acho que foi algo proveitoso e benéfico para a minha vida, para a minha jornada, até porque isso nos amadureceu. Até porque quando você fica um pouco na sua área, no seu convívio paternal, ou quando você está ali no seu cotidiano, você chega um momento que você fica engessado. Então, quando você começa a romper uma fronteira, a conhecer outros locais, conhecer novas pessoas, você começa a adquirir um amadurecimento. Porque você não lidar com uma pessoa apenas, você lidar com várias pessoas, com vários segmentos, com várias idealizações, com várias religiões. Você troca experiência e isso te amadurece. Aonde que você, por exemplo, essa pessoa aqui eu consigo confiar mais, essa aqui eu não consigo confiar tanto, ela tem minha amizade, mas ela não tem minha confiança. Então isso vai te amadurecendo, até porque eu saí de casa cedo. Então, vamos dizer que isso se tornou para a gente um teste de sobrevivência. Que até hoje impulsionou a sua vida missionária, vamos dizer porque assim. hoje, particularmente, eu cuido muito de jovens. E eu vejo os jovens hoje com 30 anos ou com 36 anos, que vai ser daqui a pouco a minha idade, né? Já estou caminhando para isso, que hoje fica na dependência do pai.
na dependência da mãe. Hoje, com 15 anos de idade, eu não dependia dos meus pais. Então, o que era para eles me ensinarem até os 15 anos de idade, eles já tinham me ensinado. E teve coisas que eles tentaram me ensinar e eu não estava atento a aprender, que a vida me ensinou. E a vida me ensina quando eu saio particularmente do meu convívio familiar, na minha situação pessoal. Às vezes você... Por isso que Rogério, eu até uso um jargão, um argumento, que a melhor forma de você procurar ajudar alguém não é entendê-la, é se colocar no lugar dela. E a minha vida nessa trajetória me fez assim. Em querer ajudar as pessoas, não é procurar entender e nem tampouco agradar. Porque eu tenho comigo o seguinte, se eu ficar procurando agradar alguém, eu vou para agradar alguém, vou desagradar outro alguém. Então eu não quero agradar alguém e desagradar esse outro alguém. Eu quero ser o que eu sou. Então eu tenho que ter personalidade. E para eu ter personalidade, tipo assim, eu sei o que eu quero, eu sei o que você precisa ter e eu vou buscar isso para você. Se você quer, amém. Se você não quer, paciência, como diz muitos ditados, né? É seu direito. Sim, não é? É o direito Todo de ir mundo e vir. tem o direito de escolha, Sim. de querer, mesmo que a gente entenda que é melhor, se ele não entende, é um direito a dele. gente não respeita. É isso aí. Como a gente comentou no início, você se tornou missionário muito jovem, com 15 anos, 15 como anos. você colocou. E seu pai, você disse há pouco tempo que seu pai fazia ciclismo, você fez também. Seu pai é missionário, você se tornou também. De certa forma, seu pai foi um espelho para você nessa questão, mas eu vou pedir um minutinho, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo nessa conversa interessantíssima aqui e a gente volta já. Não sai daí não, que é rapidinho.